Sejam bem-vindos ao canal Quinto Elemento. Sou o professor Luiz Alexandre e nesta playlist iremos dar continuidade ao tema A Bíblia e suas traduções. No vídeo anterior, fizemos uma introdução de caráter preparatório e agora abordaremos o subtema Fatos Históricos da Bíblia. Fatos Históricos da Bíblia. Conforme a introdução realizada no vídeo anterior, neste momento, iremos contextualizar a Bíblia Sagrada nos seus vários aspectos de conhecimento público, pelos quais todos os estudiosos já deveriam saber. Primeiro, saber que para compreender realmente os ensinamentos da Bíblia no seu contexto original, não basta somente conhecer as línguas aramaica e hebraica pelas quais o Antigo Testamento foi escrito, pois não basta somente traduzir, mas, o mais importante, nós temos que pensar culturalmente como um judeu semítico, pois os livros da Bíblia foram escritos por judeus para judeus. É necessário, então, contextualizar a informação não só com a cultura judaica, mas também com a época que foi escrita, com relação às alegorias, moralidades e simbologias esotéricas e ocultas, definidas pela religião judaica. Segundo, saber que é um grande erro traduzir somente pelo aspecto literal greco-romana, ou pior, quando o tradutor acresce suas inferências, entendimentos preconceituosos ou interpretações pessoais em relação a qualquer assunto. Como assim iremos provar? Por exemplo, sabe-se que, quando nas passagens bíblicas onde se lê odeia, devemos entender pela origem semítica da palavra amar menos. Este é um dos exemplos dentre tantos outros equívocos ou crimes preconceituosos que serão aqui abordados, existentes nas traduções bíblicas atuais. Terceiro, saber que a Bíblia cristã é dividida em duas partes, no Antigo Testamento, ou Antiga Aliança, e no Novo Testamento, ou Nova Aliança. Quarto, saber que a Bíblia hebraica só tem o Antigo Testamento, ou Tanar, como assim eles conhecem, e que tem por base o Pentateuco, ou os 5 principais livros conhecidos como Torá, a lei ou ensinamento. Quinto, saber que os 5 principais livros são Gênesis, conhecido pelos judeus como No Princípio, Êxodo, conhecido como Nomes, Levítico, conhecido como Ixamou, Números, conhecido como No Deserto, e Deuterônomio, conhecido como Palavras. Sexto, saber que para os judeus os nomes dos livros são designados pelas primeiras palavras do seu texto. Por exemplo, no primeiro livro, Gênesis do Antigo Testamento, temos no princípio. Em Êxodo, temos estes são os nomes, etc. Sétimo, saber que no início, todo o conhecimento judaico da Torá, da lei, era passado de forma verbal por muitas gerações. Oitavo, saber que a Torá, quando escrita, foi escrita originalmente apenas com consoantes, e que os rolos da Torá, lidos até hoje nas sinagogas, templos judaicos, contêm apenas consoantes. Nono, saber que entre os séculos VI e IX, um grupo de escribas judeus, conhecidos por massoretas, ou comentadores hebraicos das escrituras sagradas, criaram um sistema para dar sentido à leitura consonatal do Antigo Testamento. Décimo, saber que a Bíblia católica tem 73 livros e que a Bíblia protestante tem somente 66. E a Bíblia hebraica tem apenas 24 livros. 11º, saber que muitos outros livros são tidos como os livros apócrifos, abre aspas,
que não são aceitos como verdadeiros e que não possuem credulidade. Fecha aspas. Pelas religiões judaicas e cristãs, mesmo sabendo que são livros datados da mesma época ou mais antigos. Por exemplo, o livro de Enoque, o Evangelho de Judas, abre aspas, Iscariotes, o Evangelho de Felipe, o Evangelho de Maria Madalena, o Evangelho segundo Pedro, o Evangelho por Tomé, o Evangelho de Tiago, etc. 12º. Saber que a Bíblia hebraica, o Pentateuco, inicialmente foi traduzida no século III a.C. para o grego koiné, por solicitação do rei egípcio Ptolomeu Filadelfo, para fazer parte da Biblioteca de Alexandria. Narra a história talmúdica que ele enviou para Israel 72 sábios, e que em 72 dias cada um escreveu uma tradução independente da Bíblia. Comovidos pela unidade de Deus, eles concordaram em modificar as suas traduções para que houvesse somente uma tradução. Esta Bíblia ficou conhecida como Septuaginta, ou 70 em romano, e só possuía o Antigo Testamento. 13º. Saber que na tradução da Septuaginta, estes sábios acrescentaram alguns escritos que os judeus não reconhecem como inspirados, por não fazer parte do Tanar. Estes livros, na Reforma Protestante, foram retirados da Bíblia, e é por isso que a Bíblia Católica tem 7 livros a mais do que a Bíblia Protestante. Os livros são Tobias e Judite, alguns suplementos de Daniel e de Esther, primeiro e segundo livro dos Macabeus, os livros da sabedoria, do eclesiástico Siraque, Baruque e a carta de Jeremias. 14º. Saber que o Papa Dámaso I, que liderou a Igreja Católica como Papa pelo período de 366 a 384 d.C., solicitou a São Jerônimo a tradução da Septuaginta do grego para o latim. Essa tradução, que uniu o Antigo e o Novo Testamento, ficou conhecido como Vulgata, abre aspas, a divulgada, fecha aspas. Assim ficou estabelecida como a Bíblia oficial da Igreja Católica Apostólica Romana. 15º. Saber que Constantino I, de 272 a 337 d.C., imperador romano cuja religião era pagã, era adorador do deus Sol, Atom. Em 313 d.C., unificou o paganismo e o cristianismo no Concílio de Nicéia, caracterizando um sincretismo, abre aspas, união de religiões divergentes, fecha aspas, promulgando o cristianismo como a religião oficial de Roma. Com este ato, fortalece o seu império com a nova religião que surgia. 16º. Saber que Constantino I, no mesmo concílio, definiu que o nascimento de Jesus Cristo seria em 25 de dezembro, na mesma data do deus pagão pré-cristão Mitra, e que nesta mesma data se comemora também o nascimento de Osíris. Definiu que, diferente dos judeus e dos cristãos primitivos que louvavam a Deus no sábado, passariam a louvar no dia de domingo para coincidir com o dia que os pagãos veneravam o Deus Sol. Por isso que em inglês, domingo é Sunday, ou dia do sol. 17º. Saber que ainda no Concílio de Nicéia foi retirado e queimaram-se muitos livros do Evangelho que na época eram 315 e passou a ser somente 4. Os tais livros da Bíblia passaram a ser conhecidos como apócrifos. E as pessoas que continuassem usando estes livros eram consideradas hereges e eram perseguidas pela Santa Inquisição. 18º. Saber que a partir de 1945, nas grutas de Qumran, próximo ao Mar Morto, foram encontrados muitos manuscritos do Antigo Testamento e manuscritos gnósticos datados da época de 37 a.C. a 135 d.C., que são tidos também como apócrifos.
19º, saber que Orígenes de Alexandria, do período de 185 a 254 d.C., um dos maiores teólogos, filósofo e escritor cristão do começo do cristianismo, era defensor ao extremo da filosofia de Platão, que afirma, dentre outras coisas, a pré-existência da alma, como também a transmigração da alma, abre aspas, ou reencarnação, fecha aspas, crença praticada pelo cristianismo primitivo. 20º, saber que o imperador bizantino Justiniano I, do período de 482 a 565 d.C., era casado com Teodora, antiga meretriz. Era citada nos prostíbulos como orgulho das meretrizes. Descontente do seu passado, mandou matar mais de 500 meretrizes, e todos da época afirmavam que, por razão, ela sofreria disto por 500 reencarnações. 21º, saber que no segundo concílio de Constantinopla, em 553 d.C., atual cidade de Istambul, na Turquia, convocado pelo imperador Justiniano I, que era submisso à sua esposa Teodora, no Cânone 11, define anátema a Orígenes e a outros pensadores da época. Assim, por causa da história das meretrizes, mandou-se retirar da Bíblia todos os textos que aludiam à reencarnação. O segundo concílio de Constantinopla ocorreu no ano de 553 d.C. Aproximadamente 300 anos antes, Orígenes de Alexandria foi perseguido e torturado, o que lhe causou a morte por volta de 253 d.C. Por aquilo que os cristãos primitivos acreditavam e defendiam, a transmigração das almas ou, como conhecemos hoje, reencarnação. Aqui irei revelar o Cânone 11 do Segundo Concílio de Constantinopla, que tantos sites cristãos omitem. Neste cânone é confirmada a condenação de Orígenes de Alexandria e determina-se que, abre aspas, se alguém diz ou sustenta que as almas humanas preexistiram na condição de inteligências e de santos poderes, que, tendo-se enojado da contemplação divina, tendo-se corrompido e, através disso, tendo-se arrefecido no amor a Deus, elas foram por essa razão chamadas de almas e, para seu castigo, mergulhadas em corpos, que ele seja anatematizado. Para que vocês entendam, anátema é a pior das sentenças para os integrantes da comunidade cristã, pois se trata da expulsão do contraventor do seio de sua crença. O anátemo, além de sua expulsão da igreja, com direito a todos os rituais eucarísticos implantados, também é considerado amaldiçoado pelo clero. A tradição católica ainda impõe ritos específicos de anátemas, que são considerados piores que a excomunhão por serem casos de heresia contra a fé. Mas ainda, em várias passagens, é possível saber sobre a pré-existência da alma e reencarnação. 22º, Martim Lutero, do período de 1483 a 1546, alemão, sacerdote católico e professor de teologia, foi o principal responsável pela reforma protestante, na época, revoltado com a Igreja Católica pela venda de indulgências, abre aspas, pagamento para uma alma moribunda e direto para o céu, fecha aspas, e com as missas serem proferidas somente em latim, e a Bíblia também, língua que o povo não entendia. Traduziu a Bíblia do latim para o alemão. Lutero ensinava que as pessoas não seriam salvas por boas ações, mas só pela fé em Jesus Cristo. 23º, saber que a Santa Inquisição, também conhecida como Santo Ofício, era formada pelos tribunais da Igreja Católica que perseguiam, julgavam e puniam pessoas acusadas como hereges que se desviavam de suas normas de conduta. Ela teve duas versões, a medieval, nos séculos XIII e XIV, e a feroz Inquisição moderna, concentrada em Portugal e Espanha, que durou do século XV ao XIX,
que torturavam e matavam através da fogueira, ou prisão perpétua e do confisco dos bens, para qualquer um que professasse práticas diferentes do cristianismo. Foram épocas e locais tenebrosos de se viver. E tudo isso, como ainda hoje é nas ditas guerras santas, tidas como em nome de Deus. 24. João Ferreira de Almeida, nascido em Portugal em 1628, foi pastor protestante, realizou a tradução da Bíblia Vulgata para português, primeiramente o Novo Testamento, e por falecimento não conseguiu completar o Antigo Testamento, qual foi concluída pelo pastor Jacobus. A Bíblia traduzida por Almeida foi impressa de forma completa em 1751 na Holanda. Após inúmeros erros detectados pela comissão holandesa, o próprio Almeida contabilizou 2.000 erros. E até os dias de hoje, existem revisões ainda sendo realizadas. 25. Antônio Pereira de Figueiredo, nascido em Portugal em 1725, iniciou a tradução das escrituras editadas em 1819. Baseou sua tradução na Vulgata de Jerônimo, por não dominar outros idiomas, e incluiu neste trabalho os apócrifos. A sua tradução foi muito utilizada em países de língua portuguesa. 26. Matos Soares. Publicou uma tradução em 1930, baseada na Vulgata, e incluiu os livros apócrifos. Sua tradução contou também com comentários a favor dos dogmas da Igreja Católica. Assim, o Papa apoiou, sendo essa a tradução a mais popular no catolicismo. Bem, chegamos ao fim deste vídeo e tratamos aqui do subtema Fatos Históricos da Bíblia, cujo tema principal desta série é a Bíblia e suas traduções. No próximo vídeo desta série, iremos expor o subtema Traduções, abre aspas, traições bíblicas, fecha aspas. Assim, aguardo todos vocês também no próximo vídeo, que tão breve será lançado. Muita paz, luz e amor. Muito obrigado.